programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao especial Informação de segunda-feira. Já sabe que vamos ter toda a informação do dia, como é habitual. Temos a informação diária na SBT e também no Facebook. E vamos começar com uma notícia que é particularmente interessante para quem reside na costa leste dos Estados Unidos e, como já sabe, ou já deve saber, ou se não sabe, fica a saber, estamos em estado de emergência em New Jersey, porque está prevista para esta noite uma tempestade northeastern, que estamos a ver na imagem, com muita chuva e vento e que se prolongará pelo dia da manhã, terça-feira e provavelmente pela manhã de quarta-feira. O Serviço Meteorológico prevê de 3 a 6 polegadas de chuva. Portanto, se o senhor telespectador reside numa zona propícia a inundações, esteja, portanto, muito atento. A imagem que vê dá-lhe conta do caminho ou da rota da tempestade. Importante saber também que já foi emitido um alerta de inundação para 18 condados, portanto, não é só chuva, será vento com rajadas na ordem das 50 milhas horárias. Portanto, esperamos que esta situação não seja tão grave como aquela por que passámos há umas semanas atrás, mas como estão previstas inundações, e já foi informado publicamente que essas inundações, sobretudo em zonas baixas, podem constituir um perigo para quem reside em residências como caves, etc., como aconteceu da última vez, e também na dificuldade que há em transitar em ruas também consideradas de propícias a inundações. Em Newark, New Jersey, isso é mais propício, como sabem, na South Street, nas laterais, Jefferson, Chestnut, Pacific e outras ruas. Portanto, tenha muito cuidado esta noite, sobretudo a circular, e se o seu carro está num sítio mais baixo, só tem mesmo que procurar um sítio onde possa tê-lo mais em condições de o salvaguardar. É importante que isso aconteça. Vamos para as eleições. Dias antes da eleição para governador de Nova Jersey, o presidente Joe Biden visitou o Garden State para apoiar o governador em exercício, Phil Murphy, mas também para divulgar o seu plano de infraestrutura, que ele disse que está quase pronto, e o restante da sua agenda construir melhor. Biden visita North Plainfield e Kearney, onde vai lançar a primeira pedra para a tão esperada construção do Portal North Bridge. O projeto substituirá o Portal Bridge com 110 anos sobre o rio Hackensack. O presidente Joe Biden visitou esta manhã New Jersey para promover a sua agenda económica, numa semana em que se avizinham importantes negociações sobre o pacote bipartidário de infraestrutura e um pacote da rede de segurança social, antes da sua viagem à Europa para a Conferência do Grupo dos 20 e a Conferência do Clima das Nações Unidas. Em Kearney, nas instalações da NJ Transit, Joe Biden falou sobre as duas importantes medidas, relembrando as suas viagens frequentes a bordo dos comboios Amtrak entre Washington e Delaware durante o seu tempo no Congresso. Biden referiu que o projeto de infraestruturas visa reconstruir as artérias e estradas da América e referiu que a Portal Bridge, que depois de 110 anos de funcionamento, vai ser substituída, referindo-se à mesma como o calcanhar de Aquiles do Corredor Nordeste. O presidente concluiu o seu discurso no Estado de Jardim, referindo que este pacote de medidas não são sobre esquerda ou direita, sobre moderados ou progressistas, mas sim são uma possibilidade de mais e melhores oportunidades. Joe Biden visitou também uma escola primária em Plainfield, onde destacou o modelo de jardim de infância universal para crianças a partir dos 4 anos de idade e em funcionamento, muito parecido com o projeto apresentado pela sua candidatura durante a corrida às eleições. A aprovação da agenda económica de Biden, referiu a Casa Branca, permitirá ao Distrito Escolar de North Plainfield expandir a sua pré-escola gratuita para todas as crianças a partir dos 3 anos de idade.
E o Presidente veio a Nova Jersey para ajudar Phil Murphy na sua proposta de reeleição. Como sabem, vamos ter eleições no próximo dia 2, terça-feira, e, portanto, e como tal, temos muitos luso-americanos que se vão candidatar a estas eleições. Vamos ter, por exemplo, Armando Fontoura, Eliana Pintor Marim, vamos ter muita gente conhecida nestas eleições já do próximo dia 2 de novembro. Portanto, muita atenção. Amanhã, o Estado da Nação vai ser no NJPAC, como sabe, com a presença de Ras Barak e, portanto, praticamente todas as figuras públicas e privadas desta cidade vão estar presentes neste dia. Envolvidos 3 dias da confirmação de Brian Laundrie, que está morto, Steve Bertolino, advogado de Chris e Roberta Laundrie, pais do rapaz de 23 anos, disse que este será cremado quando chegar a hora e sem funeral. Os habitantes destas reservas naturais acreditam que o jovem possa ter sido comido por crocodilos e porcos selvagens naquela região do estado norte-americano da Flórida. O advogado da família de Brian Laundrie, de 23 anos, adiantou que este será cremado quando chegar a hora e sem funeral. O anúncio foi feito 3 dias depois do seu corpo ter sido encontrado. Quando os pais tiveram conhecimento da morte do filho, divulgaram apenas uma pequena declaração curta na passada quinta-feira. Não temos mais comentários sobre este momento e pedimos que respeitem a privacidade da família Laundrie. Por outro lado, o advogado da família Petiro Smith, Rick Strafford, assegurou que os pais não fariam nenhuma declaração sobre a identificação do ex-noivo de Gabby Petiro, de 22 anos, até estarem emocionalmente preparados. O FBI confirmou que os restos mortais eram de Laundrie, por meio de registros dentários, sugerindo que o alegado homicida de Gabby Petiro teria estado morto por um período significativo de tempo antes de ter sido encontrado. Entretanto, os habitantes que vivem perto das reservas onde o corpo foi encontrado acreditam que o rapaz que terá assassinado Gabby Petiro foi comido por crocodilos e porcos selvagens naquela região do estado norte-americano da Flórida. Os restos de Laundrie foram encontrados na quarta-feira durante a busca do FBI, depois dos pais do mesmo se terem juntado às autoridades para procurá-lo. Brian Laundrie desapareceu no início do mês passado após regressar de uma viagem sem a sua namorada Gabby Petiro e recusar-se a cooperar na investigação acerca do desaparecimento da youtuber. Os pertences do rapaz, que esteve desaparecido durante 5 semanas, foram recuperados e poderão fornecer pistas importantes sobre o caso. E ainda não há muitas respostas sobre este caso deste jovem. Muita gente pensa que se o suicídio era de facto o objetivo deste jovem depois de ter cometido um homicídio da sua namorada, pois teria outras oportunidades de o fazer, talvez de outra forma, e não esta. Portanto, ainda há muitas perguntas que se fazem e muitas respostas que ainda não se conhecem em relação a este caso, envolvendo naturalmente os seus pais e também a família da sua namorada. Portanto, há algo que ainda vai acontecer nos próximos dias em relação a este caso que vamos ter conhecimento. Dairo António Uzuga, eu tenho a certeza que não o conhece, porque ele, na terra dele, é conhecido como Otoniel, tem 50 anos, e é um dos líderes do clã do Golfo, o mais procurado e poderoso no tráfico de droga na Colômbia e o narcotraficante mais procurado pelas autoridades naquele país. Foi detido no noroeste do país, segundo anunciou no sábado o governo colombiano. Dairo António Uzuga, conhecido como Otoniel, de 50 anos de idade, um dos líderes do clã do Golfo, o mais poderoso no tráfico de droga da Colômbia e o narcotraficante mais procurado pelas autoridades do país, foi detido no noroeste do país, anunciou no sábado o governo colombiano. Otoniel foi detido pelas Forças Armadas da Colômbia durante a Operação Osiris, no município costeiro de Necoclí, próximo do Panamá. O narcotraficante é acusado de traficar dezenas de carregamentos de cocaína para os Estados Unidos, de homicídio de membros da polícia, recrutamento de menores e abuso sexual de crianças, entre outros crimes, de acordo com Ivan Duque, citado pela agência Reuters. O presidente colombiano revelou ainda que morreu um polícia durante a operação de captura.
A Colômbia ofereceu uma recompensa de até 3 mil milhões de pesos, cerca de 680 mil dólares, por informações sobre o paradeiro de Otoniel. Já os Estados Unidos chegaram a oferecer uma recompensa de 5 milhões de dólares a quem ajudasse a localizá-lo. Segundo o grupo de reflexão independente Indepaz, o Clã do Golfo está presente em 300 municípios da Colômbia. Otoniel tornou-se um dos líderes do grupo depois de ter sido guerrilheiro e paramilitar. De acordo com a Reuters, fazem parte do Clã do Golfo cerca de 1.200 homens armados, a maioria ex-membros de grupos paramilitares de extrema-direita. Este é o maior golpe contra o tráfico de droga no nosso país neste século. Este é um golpe apenas comparável com a captura de Pablo Escobar, referiu o presidente da Colômbia, Iván Duque, numa declaração televisiva. A detenção de Dario Azuga representa o maior golpe protagonizado pelo governo colombiano contra o crime organizado no país, escreve a agência France Press. Fica também a saber que morreu um polícia nesta operação, mas foram utilizados 500 militares para prender este barão da droga na Colômbia. Pelo menos 3 pessoas morreram hoje devido a ferimentos de bala durante manifestações contra o golpe militar no Sudão, que interrompeu o processo de transição democrática, e os Estados Unidos não estão a gostar da situação, e este processo de transição foi iniciado após o afastamento de Omar al-Bashir em abril de 2019. Pelo menos 3 pessoas foram mortas e cerca de 80 feridas a tiro nos confrontos com forças militares na capital do Sudão, país com um golpe militar em curso. A insurgência dos militares contra o governo misto sudanês levou milhares de pessoas a protestarem nas ruas contra o golpe em curso e a ameaça de um travão na transição do processo democrático, com um retrocesso a um regime repressivo similar ao do antigo presidente Omar al-Bashir. A União Europeia foi das primeiras a revelar preocupação. A União Europeia está muito preocupada com o facto das forças militares do Sudão terem alegadamente colocado o primeiro-ministro em prisão domiciliária e também pela detenção de outros membros da liderança civil. Pedimos a libertação rápida de todos. Ouvimos também relatos sobre o corte das redes de telefone e da internet. Exigimos linhas de comunicação sem restrições com os mais necessitados. A violência e o derramamento de sangue devem ser evitados a todo custo. O secretário-geral das Nações Unidas manifestou-se pelas redes sociais. António Guterres condenou o golpe e exigiu a libertação imediata do primeiro-ministro Abdallah Hamdok e de outros governantes detidos pelos militares. Em causa está a tomada do poder pela força de uma junta liderada pelo general Abdel Fattah al-Burhan. Após semanas de tensão entre os membros do governo misto de transição para a democracia, os militares começaram por dissolver o executivo e deter os parceiros civis. Milhares de pessoas mobilizaram-se nas ruas para resistir ao golpe, e os Estados Unidos acabam de suspender a ajuda financeira de mais de 600 milhões de euros à transição do Sudão para uma democracia. Mais um problema para as Nações Unidas. O Afeganistão está à beira de uma forte crise humana. A Organização das Nações Unidas alerta que com a chegada do inverno cerca de 23 milhões de afegãos, ou seja, mais de metade da população, irá passar fome. O Afeganistão está à beira de uma forte crise humana. A Organização das Nações Unidas alerta que com a chegada do inverno, cerca de 23 milhões de afegãos, ou seja, mais de metade da população, irá passar fome. A crise alimentar no país é já mais grave do que a vivida na Síria ou no Iémen. O regime talibã lançou um programa para combater a fome, oferecendo a milhares de pessoas trigo em troca de trabalho. Para o governo de Cabul, as causas para a crise vivida no Afeganistão são essencialmente externas. A pobreza e a fome têm muitas causas. Uma é a Covid-19, que está a afetar o mundo inteiro. A segunda é a seca no Afeganistão e na região. A terceira é a cessação da ajuda global ao Afeganistão e o congelamento do capital e do dinheiro do Afeganistão nos bancos internacionais. No país, várias organizações humanitárias ajudam a população. Num campo de refugiados, o Crescente Vermelho presta auxílio a mais de 500 famílias deslocadas internamente. A Cruz Vermelha Internacional advertiu, no entanto, que as organizações no local são incapazes de evitar uma crise humana e apelou à comunidade internacional para trabalhar com os Emirados Islâmicos. E a comunidade internacional parece não alinhar com o reconhecimento deste governo, novo governo do Afeganistão. Entretanto, o único que parece aceitar essa possibilidade é o presidente da Rússia, Vladimir Putin.
Mas o que é certo é que os afegãos, e neste momento os talibãs, que tomam conta do poder, já anunciaram que vão prosseguir com a sua cultura, que é amputação de mãos e decapitações. Aliás, este fim de semana foi decapitada uma atleta de voleibol da equipa nacional do país, desconhecendo-se a razão deste crime. Mas diz um representante do governo afegão que o Alcorão é que manda e eles vão seguir aquilo que diz o Alcorão. Isto é, prosseguir com a violência e, sobretudo, com aquilo que nós consideramos inumano e que teve grandes críticas da comunidade internacional durante muitos anos em que os talibãs estiveram no poder, isto é, há mais de 20 anos. Os médicos aconselham as pessoas a vacinarem-se contra a gripe, uma vez que os sintomas da Covid, com os da flu, ou com a gripe, são de facto muito parecidos. A gripe este ano pode ser pior que em 2020, e já sabe a razão porquê. Porque há menos gente protegida com máscaras. Com uma vacina Covid-19 ainda não amplamente disponível no inverno passado, as autoridades instaram o público a proteger-se contra a gripe este ano para evitar que as duas doenças circulem ao mesmo tempo. Há mais pessoas vacinadas contra a Covid-19, mas as máscaras deixaram de ser usadas por muita gente e as crianças regressaram à escola. O Dr. Samuel Weiner, vice-presidente de operações clínicas da Virtua Medical Group, disse que esse é mais um motivo para manter a pressão sobre a gripe. É sempre importante todos os anos, disse Weiner, sobre tomar uma vacina contra a gripe, mas é importante saber que este ano é ainda mais importante. Nos últimos anos, se fosse desenvolvido um sintoma de gripe, a pessoa poderia ficar deitada no sofá durante 1 ou 2 dias e gradualmente voltar à sua atividade normal. Dado o nível de cautela que precisamos de ter em relação à possibilidade de ficar infectado com a Covid-19 e ao facto de que, com a gripe, a Covid-19, os sintomas em muitos casos se sobrepõem. Portanto, é importante tomar a vacina contra a gripe, porque isso diminui a confusão de isto é gripe, isto é Covid. Quando a temporada começa, os profissionais médicos continuam a pedir ao público que se vacine contra a gripe. Além disso, é recomendável manter as máscaras em espaços lotados, ou mesmo internos, e manter uma distância social quando for possível. Sobretudo o distanciamento é muito importante nesta situação para evitar, de facto, a gripe, o contágio através da gripe, portanto, da flu. Agora, continuamos a falar ainda da Organização Mundial de Saúde, que alerta para o facto, e isto é grave, de mais pandemias estarem a caminho. Atenção, porque semanalmente são registados cerca de 50 mil mortos por Covid-19 em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde sublinhou na Cimeira da Saúde em Berlim, na Alemanha, que a pandemia da Covid-19 está longe de ter terminado. Registam-se todas as semanas em todo o mundo cerca de 50 mil mortes devido à doença. O diretor-geral da OMS alertou que mais pandemias virão. Os vírus movem-se rapidamente, mas os dados podem mover-se ainda mais depressa. Com a informação certa, os países e as comunidades podem ficar à frente dos riscos emergentes e salvar vidas. Urbanização, desflorestação, alterações climáticas e práticas agrícolas intensificadas estão todas a aumentar os riscos de epidemias e pandemias. Sobre as vacinas, na mesma linha do que vem dizendo, Tedros Adhanom Ghebreyesus criticou a falta de equidade na distribuição. Há países que avançam já para a administração de uma terceira dose, no entanto, grande parte da população dos países menos desenvolvidos ainda não recebeu sequer a primeira. A OMS estabeleceu como meta até ao final do ano inocular 40% da população de cada país contra a Covid-19 e 70% em meados de 2022. Ghebreyesus afirmou mesmo que o mundo dispõe dos meios necessários para acabar com a pandemia causada pelo novo coronavírus, mas esta só vai de facto terminar quando o mundo decidir acabar com ela. Isso não é novidade. Já todos nós esperamos que acabe quando o mundo decidir que a única maneira é de facto a vacina. No Reino Unido, os casos de Covid-19 estão a aumentar e os hospitais já começaram a dar sinais de ruptura. Já a Roménia é um dos países com uma das taxas de vacinação
mais baixas da Europa. A Organização Mundial de Saúde afirma que a pandemia só terminará quando o mundo decidir acabar mesmo com ela. O Reino Unido enfrenta uma nova vaga da pandemia da Covid-19. O país tem registado nos últimos dias mais de 42 mil novos casos diários, com mais de 50 mil mortes. A semana que passou foi a pior desde julho. Os hospitais britânicos dão já sinais de ruptura. No entanto, o governo de Boris Johnson tem resistido a reimpor medidas mais restritivas. O país tem cerca de 68% da população totalmente vacinada. No entanto, os especialistas avisam que só a inoculação é insuficiente. Precisamos que as pessoas façam testes rápidos, evitem o contacto com outros em grandes ajuntamentos, em espaços fechados, que usem máscaras. É preciso que façam agora tudo isto se quisermos parar esta escalada e controlar as coisas em breve para evitar um descalabro total a meio do inverno. Na Alemanha decorre a Cimeira Mundial da Saúde. Na abertura, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde frisou que o mundo tem as ferramentas para acabar com a pandemia. The pandemic will end when the world chooses to end it. A pandemia terminará quando o mundo decidir acabar com ela. Está nas nossas mãos. Temos todos os instrumentos de que precisamos. Instrumentos de saúde pública eficazes e instrumentos médicos eficazes. Mas o mundo não tem usado bem estes instrumentos. A Roménia, que tem uma das mais baixas taxas de vacinação da União Europeia, ativou o mecanismo de proteção civil do bloco. Bruxelas enviou equipamento e medicamentos para ajudar Bucareste a enfrentar esta nova vaga da pandemia da Covid-19. E há muita gente a dizer que as redes sociais são responsáveis pela desinformação, uma vez que muita gente acredita em coisas ridículas que se dizem sobre a vacina, como, por exemplo, que a vacina contém um chip que é introduzido no organismo humano, o que é mentira, obviamente, e também que provoca a possibilidade de as mulheres ficarem estéreis e não poderem procriar, o que também não é verdade. Portanto, vamos ver até que ponto é que as pessoas continuam a acreditar na mentira e a deixar de lado uma realidade que é absolutamente fundamental para a continuidade da espécie humana, sobretudo com saúde, neste planeta que todos habitamos. Portugal somou nas últimas 24 horas mais 313 novos casos e 5 mortes relacionadas com a Covid. O número de internamentos, a taxa de incidência e o índice de transmissibilidade subiram ligeiramente. Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 5 mortes e 313 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 290 doentes, mais 21 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 59 doentes, mais 7 do que no domingo. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo soma 118 casos e 2 mortes. Segue-se o Norte com 90 infectados, o Centro conta com 46 infecções e 1 óbito. O Algarve registra 24 contágios e uma vítima mortal e o Alentejo soma 4 novos casos. Nos arquipélagos, a Madeira contabiliza 20 infecções e os Açores contam com 11 infectados e 1 óbito. A taxa de incidência continua a subir e é de 92,4 a nível nacional e de 92,8 no continente. O RT, ou Índice de Transmissibilidade, também subiu e é de 1,06 tanto no continente como a nível nacional. E é muito curioso porque ainda esta manhã um telespectador, aliás um casal, que se deslocou de Newark para a Flórida para passar alguns dias e que usava máscara foi olhado de lado pelas pessoas que passavam sem máscara como se fossem seres do outro mundo. Aconteceu também em restaurantes que eles frequentaram e em bares. Portanto, Flórida não gosta de máscaras. Quarta-feira, ou seja, depois da manhã, será a data limite para aprovar ou não o Orçamento de Estado para 2022 em Portugal. O PCP e o Bloco já disseram que vão votar contra e Marcelo já disse que vai dissolver a Assembleia da República e marcar novas eleições se não houver consenso. Depois de tomar conhecimento da intenção do PCP em votar contra o Orçamento de Estado para 2022, o Presidente da República sublinhou que avança logo para o processo de dissolução, caso o documento não seja aprovado na quarta-feira. O Presidente da República afirmou que vai tentar perceber o estado de espírito dos protagonistas e se até ao momento da votação, na generalidade, ainda é possível encontrar o número de deputados para viabilizar o orçamento. Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas
à saída do Laboratório Nacional de Engenharia Civil em Lisboa, depois de o PCP ter confirmado que irá votar contra a proposta de governo de Orçamento do Estado para 2022, já na generalidade que assim deverá ser chumbada. Reiterando que, em caso de chumbo, avançará com o processo de dissolução do Parlamento e de convocação de eleições antecipadas, o que prometeu fazer de imediato, o chefe de Estado voltou, no entanto, a manifestar a esperança na viabilização do orçamento até ao último segundo. A votação é na quarta-feira. Vamos agora ver. Eu vou ponderar serenamente as informações, perceber qual é o estado de espírito dos diversos protagonistas e ver se é possível, de alguma forma, encontrar o número de deputados para viabilizar o orçamento, disse o Presidente da República. O mais importante é que Marcelo Rebelo de Sousa é sempre possível, até ao momento da votação, continuar a falar e continuar a construir o que é desejável e o que é esperável. Diz o Presidente que essa é a sua expectativa e o seu desejo. Diz ele que já sabem que, se isso não for possível, é dissolução, salientou. E argumentou que as pessoas têm de pensar que há mais vida além da semana que vem e do curtíssimo prazo que existe, e referiu que tentou chamar a atenção dos portugueses para perceberem aquilo que ele disse, e também dos partidos, para a atual conjuntura, mas não há consenso. E quarta-feira é data limite, como sabe. É importante referir que, neste momento, o documento do Orçamento de Estado tem anunciados 108 votos a favor, que são do Partido Socialista, 117 contra, que são do PSD, CDS-PP, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda e Partido Ecologista dos Verdes, e 5 abstenções do PAN, Partido dos Animais e Natureza, e as 2 deputadas não inscritas, Joacim Catar Moreira e Cristina Rodrigues. O Primeiro-Ministro António Costa convocou o Conselho de Ministros com caráter de urgência para esta noite e esse Conselho de Ministros já terminou e já temos o resultado desse Conselho de Ministros. Aliás, a única frase que António Costa proferiu à saída desta reunião desta noite foi: falamos amanhã na Assembleia da República. Aliás, António Costa já disse hoje que não se vai demitir, mesmo que o orçamento chumbe, mas o grande problema é que Marcelo Rebelo de Sousa é que manda. E, portanto, se for ele a dissolver a Assembleia da República e demitir o Primeiro-Ministro, aí António Costa já não pode ficar até às novas eleições. Aliás, numa análise política feita por vários analistas hoje, não há muitos quadros que possam favorecer o Partido Socialista nestas eleições. Aliás, o Partido Comunista e o Bloco poderão ser os partidos que serão talvez mais penalizados pela circunstância de que o Partido Comunista foi o partido que contribuiu largamente para o aumento do ordenado mínimo nacional para os reformados e também conseguiu diminuir o tempo de espera para que esse aumento seja verificado. Portanto, de agosto para o próximo mês de janeiro. Portanto, se houver dissolução da Assembleia da República, portanto, o Partido Comunista fica prejudicado e também o Bloco de Esquerda com algumas das suas exigências. Rui Rio vai a votos no PSD, isto já toda a gente sabe, e vai com Rangel. Até há semanas, o atual líder do PSD ainda não tinha considerado a reeleição à presidência do partido, mas agora que Rangel se chegou à frente, Rio decidiu mesmo avançar. O Camilo Lourenço fala-nos das próximas eleições do partido. O picanço de Rui Rio em relação a Rangel. Eu já vou voltar daqui a pouco ao PCP, porque há aqui mais matérias para comentar. Bom, no fim de semana, ou melhor, na sexta-feira soubemos que o Dr. Rui Rio vai ser recandidato à liderança do PSD. E eu não sei se foi da lavra dele ou se foi aconselhado. Rui Rio veio dizer que quando me picam, ou não sei das quantas, eu reajo. Eu confesso que me faz uma impressão desgraçada ver alguém defender que se vai recandidatar à liderança do partido porque o picaram. Quer dizer, picanço não deve ser critério de decidir se fica à frente do partido ou não. Em minha opinião. Se Rui Rio quer se recandidatar-se à liderança do PSD, o que tem que fazer é dizer explicitamente quais são os motivos que o levam a recandidatar-se. A última coisa que me interessa a mim como eleitor, sobretudo um eleitor de direita, é saber que
a pessoa que lidera o partido mais votado à direita está motivado por picanços. Eu quero que o picanço se dane. Portanto, se o Rui Rio quiser chegar à praça e dizer o que me separa de Paulo Rangel é isto, isto e aquilo, bem, pode ser que a malta preste alguma atenção a isto e tenha algum respeito. Se vai pôr como picanços, epá, olha, pode-se picar para o outro lado, que suspeito que os eleitores, nomeadamente direita, não estarão preocupados com isso. Claro que não. Mas podemos adiantar que o deputado pela imigração José Cesário já disse apoiar Rangel nestas eleições. E agora vamos falar de alguma coisa mais positiva, porque afinal de contas, nem só de política vive Portugal e o mundo, nós também temos coisas boas que construímos e exportamos. A indústria da bicicleta em Portugal é líder de mercado na Europa, veja bem. É caso para dizer que é um negócio português com pedais para andar. Um negócio made in Portugal com pedais para andar. A indústria de bicicletas está em plena expansão em Portugal e é líder da Europa. Em 2020 produziu 2,6 milhões de bicicletas, quase todas dirigidas à exportação. A pandemia e os confinamentos levaram uma explosão na procura. Tradicionais ou elétricas, as bicicletas portuguesas estão à frente das produzidas em Itália ou na Alemanha. Segundo o gerente de exportações da empresa InCycles, em 2018 a empresa faturou cerca de 3 milhões de euros. Em 2019, 50 milhões, dizendo que foi uma grande mudança. Adianta ainda que em 2020, devido à Covid-19, perderam muitas vendas porque não tinham acesso a peças devido ao confinamento e que chegaram a cerca de 37 milhões de euros em vendas. O setor português é responsável por 8 mil empregos diretos e pretende continuar o bom desempenho. Portugal é conhecido pela experiência histórica na produção. Apesar da falta de peças de substituição, os problemas logísticos devem estar resolvidos até 2023 e as exportações ainda podem aumentar 30%. Portanto, somos bons a fazer bicicletas. Vou agora falar de Coimbra. E Coimbra sem os estudantes e as serenatas não é Coimbra. A serenata de Coimbra, junto à Sé Velha, é a paragem obrigatória para quem estuda na velha cidade. Desde os caloiros até àqueles que completam o último ano da sua vida académica. Sobretudo para quem acaba o seu curso. É a queima das fitas, como toda a gente sabe, e o início de uma nova vida. É um momento emotivo de saudade e de recordações. A queima das fitas decorre até 29 deste mês de outubro, mas este ano sem a tradicional parada. A queima das fitas de Coimbra começou com a habitual serenata monumental. A edição de 2021 volta a ter público depois de, no ano passado, ter decorrido em linha por causa das restrições impostas em Portugal para combater a pandemia da Covid-19. A ansiedade entre os estudantes era muita. É o sonho que toda a gente queria. Estávamos todos à espera que a queima voltasse e é a primeira serenata. No ano passado foi online e agora é presencial e o sonho vai se tornar realidade. É uma tradição que sempre quisemos muito assistir e que agora temos a oportunidade. Acho que esta queima é o triunfar sobre o fim da pandemia. E é muito importante não deixar estas tradições de tantos anos morrerem e é espetacular poder voltar a ter este ambiente em Coimbra. A queima das fitas decorre até dia 29 de outubro, com um limite de 20 mil pessoas por dia e sem o habitual cortejo. E é de facto o momento mais emotivo e importante que faz parte destes acontecimentos relacionados com a queima das fitas em Coimbra. Infelizmente não houve, como toda a gente sabe, parada. O ano passado nós, aqui no Especial Informação, tivemos a ocasião de online e virtualmente passar também a Serenata de Coimbra com um tema que foi tocado por cerca de 150 antigos alunos da Universidade de Coimbra e que se chamava, lembro meu, Meia-Noite ao Luar. Agora vamos, não para muito longe de Coimbra, porque a Casa de Tondela celebrou o seu 30º aniversário no passado sábado.
Uma festa bonita, com gente da terra e não só. A Casa Tondela comemorou no passado sábado o seu 30º aniversário. Fê-lo com a simplicidade que lhe é peculiar e com a presença de mais de 150 de naturais e amigos da região. Falamos em simplicidade pela forma de convívio que já várias vezes testemunhamos. Quase todos conhecem, são amigos e possuem uma devoção inequívoca àquela associação. Todos os sábados há jantares e sempre que a terra precisa, lá estão eles para ajudar no que for preciso. Foi assim quando contribuíram para a aquisição de uma ambulância para os bombeiros da região, ou mesmo quando decidiram contribuir para a construção de uma estátua dedicada ao imigrante. Os tondelenses são gente de coração grande, que no sábado apagaram 30 velas. Devem a iniciativa a vários naturais da região, como Mário Ferreira, Manny Viegas, Arnaldo Matos e outros, que infelizmente já faleceram. Mas a obra, essa, continua viva, cheia de vida e com vontade de continuar a representar os tondelenses. Por isso quero dizer a todos muito obrigado. No sábado, para além da música, um dos elementos da direção, Hélio Duval, marcou a entrada da direção muito aplaudida pelos presentes. Na cozinha, a azáfama do costume, o empenho do chefe e dos ajudantes, para quem a refeição tinha que ser perfeita. Já sei que o menu é aqui uns bifezinhos que eu estou a ver aqui, mas não só. Há para ali também um camarão ao chefe. Qual vai ser o menu hoje? Steak com cogumelos e 2 camarões a acompanhar. Portanto, o chamado surf and turf, não é? Yes. E levam um arrozinho de cenoura e uma arroz de cenoura assada. E batatinha assada. Com feijão verde salteado. À moda da beira alta, não é? Tudo. No salão, a alegria própria a assinalar a efeméride com elementos da direção atentos aos pormenores. Uma direção, afinal, não é fácil de funcionar no seu pleno. Se houvesse mais ajuda de muitos, era muito melhor e era muito mais fácil. Muitas das pessoas também não sabem que existe este lugar. É um lugar acolhedor, é um lugar que a gente se sente como família e todas as pessoas que vierem são sempre bem-vindas. O bolo seria o culminar do convívio mesmo à frente da bandeira do concelho. O verde da esperança está no coração dos naturais de Tondela e será por mais 30 anos, como diz o presidente. Há força, coragem, esperança e braços para trabalhar. Uma noite muito bonita, a qual eu tive o grato prazer e o privilégio de estar presente. Parabéns aos tondelenses por estes 30 anos de vida. Bem, e agora vamos ao desporto. 3 notícias. Algumas talvez não tenham conhecimento delas. A jornada 9 este fim de semana, isso sabe, Benfica, Sporting e Porto ganharam. Benfica teve a tarefa mais difícil no confronto em Vizela, mas conseguiu no último fulgor marcar o gol da vitória. Daqui a alguns minutos está no ar o Canto Direto, com mediação de Ricky Durães, e os habituais comentadores da SBT que vão analisar esta jornada e hoje provavelmente vão analisá-la de uma forma um pouco mais sérrima. Quanto ao Estoril de Praia, imagine bem, surpreendentemente ocupa agora o 4º lugar da Liga BWIN ao derrotar o Portimonense, que ganhou o Benfica por 2-0. Já é a equipa sensação à 9ª jornada. Também em relação aos sportinguistas, a resposta robusta que os sócios deram na Assembleia Geral do Sporting no passado sábado, aprovando 2 relatórios de contas do clube, cada um com mais de 83% dos votos, significou não só a viabilidade do projeto leonino, como convence Frederico Varandas a avançar para a recandidatura. E antes de irmos para o valor do dólar americano em Portugal, eu queria falar-lhe ainda da notícia de abertura deste jornal, a tempestade que aí vem e que será mais complicada. Portanto, entre a meia-noite ou entre as 10 e as 2 da manhã, chuva miudinha, depois entre as 2 da madrugada e as 9 da manhã, com intensidade, e depois, a partir das 9 da manhã e durante praticamente todo o dia, também com alguma intensidade e muito vento. Atenção, esta tempestade é um northeastern, portanto necessita que o senhor telespectador tenha muito cuidado e que circule com precaução
e esteja atento, se vive em zonas baixas. Nós temos a imagem desta tempestade que se formou do lado esquerdo no interior do país e depois uma outra que se formou no Atlântico. Juntaram-se as duas, ou juntam-se as duas, aqui na área de Nova Iorque, New Jersey, e, portanto, é uma tempestade que vem desde Virgínia, praticamente, até à Nova Inglaterra. Portanto, o mais vermelho que vê e o amarelo é, de facto, o mais forte que esta tempestade, em termos de chuva, pode despejar por aí. Portanto, muita atenção. Vamos agora ao valor do dólar americano em Portugal e o do real no Brasil e vice-versa. 0,8614 para o dólar no espaço Schengen, portanto, na Europa ou em Portugal. 1,16 na compra. O real, 5,61 compra, 0,17 venda. Atenção que há pessoas que nos dizem mas nos bancos locais consegue ser um bocadinho menos. Sim, esta é a cotação do Banco de Portugal. Portanto, depois há variantes que os próprios bancos podem adotar entre si. Portanto, esta é a cotação diária do Banco de Portugal. E depois do valor do dólar americano, vamos saber qual é a previsão do tempo. Já lhe falámos daquilo que está a acontecer esta noite, ou vai acontecer. Atenção ao vento, intensidade de rajadas de mais de 50 km por hora esta noite e durante o dia da manhã. Mas a Catarina Rebimbas teve o cuidado de compilar para si toda a informação meteorológica das principais cidades onde vivem portugueses neste país. Na meteorologia, para amanhã estão previstos aguaceiros para Newark com 61 graus, Filadélfia com aguaceiros com 62 graus, Nova Iorque com aguaceiros com 62 graus, Boston com aguaceiros com 60 graus, Hartford com aguaceiros com 57 graus, Danbury com aguaceiros com 58 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 88 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 85 graus, Los Angeles com sol com 70 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 61 graus. E são estas previsões para amanhã, terça-feira. Portanto, quem vive em Palm Coast e vive em Miami não tem que se queixar. Também na Califórnia os incêndios praticamente terminaram porque começou a chover e isso foi bom para aqueles que residem naquela área. Portanto, em relação a incêndios, houve mesmo inundações e enchentes, torrentes. Portanto, bom para quem vive naquela região do país para acabar de vez com os incêndios. E agora sim, vamos fazer uma pequenina pausa. Quando regressarmos, vamos para a Liga Aberta. Portanto, já sabe, fique por aí, nós ficamos à sua espera. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey. Vem aí um dos melhores cantores da música popular portuguesa. Zé Amaro, o cowboy português, estará nos dias 19, 20 e 21 de novembro o mais esperado regresso aos Estados Unidos. No dia 19, em Yonkers, no Clube Português, dia 20, no Clube Português de Farmingville e no dia 21, na Casa do Ribatejo, em Newark. Para informações e reservas de bilhetes, ligue já para 908-868-9118. Zé Amaro. O meu nome é Sérgio Granados, comissário do Condado de Union. Kenilworth é uma das cidades dentro deste condado onde a presença da comunidade portuguesa é grande. Nas eleições de novembro é importante votar na coluna A, incluindo em Kenilworth, Laudati e Demando. Hi, I'm Louis Demando and I'm running for Kenilworth Council. Hi, I'm Kenilworth Councilman Jerry Laudati, and I'm proud to be Lou Demondo's running mate. I have dedicated my adult life to public service. And just last year, I launched the Louis Demondo Civic Association, a nonprofit dedicated to serving Kenilworth. I believe I can make an even greater impact by serving on council. When elected, I promise to work with other council members for Kenilworth, keeping our taxes low and our services top-notch.
Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue em Millburn, New Jersey. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Cristóvão Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiroterapia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Cristóvão Oliveira. Restaurante no Ironbound procura pessoas qualificadas para integrar a equipa de trabalho. Há vagas disponíveis para chefes, ajudantes de cozinha, empregados de mesa, relações públicas, entre outras. Os interessados deverão entrar em contacto com Pedro Cruz através do telefone 973-573-9945 ou por e-mail pedro.cruz@seabrafoods.com. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. Muito bem-vindo à Linha Aberta, que agora começa. O telefone para ser usado, se pretender falar connosco, é 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o volume da sua televisão e falar connosco apenas pelo telefone. Entretanto, chegaram-nos 2 ou 3 notícias que consideramos importantes. A polícia de Newark divulgou há momentos que houve um carjacking no Ironbound, não diz quando, mas foi nas esquinas da Chambers Street com a Ferry Street, portanto ninguém ficou ferido, mas este casal ficou sem o automóvel que ainda não foi encontrado, segundo se sabe. Também registraram vários assaltos no Ironbound, cometidos por crianças ou por jovens, que geralmente costumam apenas roubar e fugir. Por polícia há pouca, ainda que vejamos aquilo que o Mayor vai dizer no estado da cidade amanhã. Também houve há muito pouco tempo 2 mortos em Idaho, com 4 feridos, inclusive um polícia num centro comercial em Boise, no Idaho. E também, em relação à tempestade, Phil Murphy já declarou o estado de emergência em New Jersey. Portanto, muito cuidado esta noite, sobretudo a partir da meia-noite, que é quando se prevê que vai chover com mais intensidade. Muito boa noite, Linha Aberta, como está? Boa noite, Sr. Luís. Olá, minha senhora, como está? Boa noite. Eu estou chamando da Flórida. Há bocado ouvi uma notícia que o senhor deu nas notícias portuguesas, portanto, a respeito das máscaras na Flórida. O senhor disse que a Flórida não gostava de máscaras. Foi assim um bocadinho duro, porque não se pode julgar as pessoas todas por uma pessoa, meia dúzia delas. Nós temos que usar máscaras quando vamos aos médicos, quando vamos para os supermercados e quando é preciso usar. Mas não é só por isso, é só porque o senhor podia ter dito outra coisa, a história de uma maneira um bocadinho diferente. A Flórida não gosta, é assim um bocadinho. Sabe porquê? É um bocadinho assim demais. É muito fácil responder. Eu vou-lhe dizer porquê. Para já, porque o governador do estado da Flórida, DeSantis, é um homem que não gosta de máscaras e aconselha as pessoas mesmo a não usar. Quem é que diz ao senhor que ele não gosta de máscaras? Foi um casal de Newark que foi de férias para Tampa Bay, onde chegou antes de ontem,
E que foi um centro comercial, almoçou num restaurante e jantou noutro restaurante. E as pessoas olhavam para eles como que fossem seres de outro planeta, portanto, porque ninguém tinha máscara. Agora, há uma coisa que a senhora tem que saber. A Flórida é, de facto, tal como o Arizona e o Texas, dos estados onde a máscara praticamente não existe. Eu não digo toda a gente, eu digo a grande maioria. Portanto, é importante referir isso. Podem, quando ou falamos de 9 milhões de pessoas, não podemos falar de 8.999.000, obviamente, é um são estados. Pesado, não. É um bocadinho pesado pôr a Flórida... Então, quer dizer, a senhora tem a opinião que a maioria das pessoas usa máscara na Flórida? Não, usa quando é preciso. A comer ninguém usa máscara. Só quando é preciso. Ótimo. Quando é preciso, exatamente. Então, olha, sinceramente, este casal teve azar, porque as pessoas olharam-nos com uma cara. Este casal comeu com a máscara posta? Não, quando eles tinham a máscara posta na rua, toda a gente os olhava, e até no próprio restaurante e no bar. Ok, está bem. O senhor pode acreditar no que eles disserem e a gente acredita aquilo que telefonaram para cá hoje de manhã com essa indicação, portanto, nós repetimos. Está bem. Aliás, aqui da SBT também já estivemos da Flórida, aliás, colegas nossos, eu estou a ouvir aqui pelo meu produtor e realizador, que também já lhe aconteceram, portanto, a pessoas daqui de dentro. Portanto, minha senhora, a mim também já me aconteceu, porque estive lá há 2 meses e aconteceu-me isso. E tenho a certeza que daqui a 2 semanas, quando eu for lá, porque vou lá no dia 14, vou ter a oportunidade de verificar e vou filmar. Portanto, espero que a senhora tenha razão. Espero que a senhora tenha razão. Contra isto. Não. Eu gostava que a senhora tivesse razão, que as pessoas pusessem máscara. Eu vi uma festa enorme há bocado nas notícias em New York. Pois. Toda a gente estava a comer juntos e ninguém estava Aqui também há muita gente que não usa, note, não é só lá na Flórida. Em festa que estavam centenas de pessoas, ninguém tinha a máscara. Também tem razão, isso há. Agora a máscara praticamente deixou de existir, porque as pessoas pensam que a pandemia acabou, mas não acabou. É preciso ter muito cuidado, muito cuidado. Um bocadinho, a gente tem que ter um bocadinho... Sobretudo em zonas... Não pode viver em pânico. Sobretudo em zonas interiores, e eu tenho a certeza que a senhora faz isso, não é? Quando vai a um supermercado... Claro, quando vai a um supermercado, nem que as outras pessoas não ponham, eu ponho. Claro, isso mas é importante. Isso está na coisa de cada um, mas... O pânico, como a senhora diz, tem toda a razão. Se as pessoas não tivessem pânico e tomassem a vacina, nada disto acontecia. Mas cada um é livre de levar a vacina ou não levar a vacina. Cada qual joga com a sua vida como quiser. E por isso estamos num país que por acaso é livre por enquanto, não é por muito tempo. Mas pronto, eu acho que todos devemos respeitar as coisas de claro. Aliás, sempre dissemos isso. Cada um tem a sua opinião, embora a ciência seja a ciência e a política seja a política. É importante... A ciência sobrepõe-se a todas as condições de opinião quando põe em causa a saúde dos outros. E há uma coisa que eu lhe vou dizer também, que é muito importante. A gente, quando tem uma dor de cabeça, eu digo isto em conversa aberta, como costumamos fazer sempre, quando tem uma dor de cabeça, toma um comprimido, não é? Se eles não tivessem inventado os comprimidos, a gente continuava com dores de cabeça. Inventaram a vacina contra a tuberculose, que salvou a vida a milhões de pessoas. Inventaram a penicilina, que salvou a vida a tantos milhões de pessoas. Esta foi um bocadinho rápida, mas também foi a única maneira que tivemos de conseguir salvar pelo menos milhões de pessoas. Eu não estou nada contra as vacinas, que eu também levei as vacinas. Pois, acho muito bem. Eu fiquei um bocadinho chocada da maneira que o senhor disse. Não só disse que parece que ninguém... Exatamente, mas é uma opinião em função dos relatos que temos tido. Agora a senhora diz o contrário e nós aceitamos com muito gosto. Não, eu não digo o contrário. Eu digo que nem todas as pessoas são contra a máscara. Portanto, dizendo da Flórida é contra a máscara, o senhor está a falar nas pessoas todas da Flórida. Todas? Pronto. Tive muito gosto em ouvi-la, muito obrigado. Eu gostava de dizer apenas que, quando se fala em 10 pessoas e há 8 que não usam máscara, o que é que eu hei de dizer? Obviamente, não é? Mas eu compreendo que talvez esta telespectadora, moradora e residente na Flórida, tenha muito interesse em defender a sua terra e está no seu direito, mas a verdade é a verdade. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Olá, boa noite, senhor. Boa noite, Pires. como o meu amigo está. Está bem? Eu queria, aqui de Nova Iorque, queria fazer uma pergunta. Diga. Como é que eu posso contactar o consulado de Nova Iorque? Olha, o consulado de Nova Iorque, como o senhor sabe, não tem atendimento ao público. Pois, está terrível. Porque está lá num andar superior e tem segurança à porta e não é possível ir lá. Mas tem que o fazer só por consulta através do e-mail do consulado.
e também através do telefone. Portanto, pode tentar o telefone. Eu espero que a minha produção tenha essa indicação do Consulado de Portugal. O senhor pretende o e-mail ou o telefone? O telefone, que é mais prático. Então eu vou-lhe dizer qual é. Ok. 646 845 845, aliás. 845. E agora faltam os outros 4 números. 845. 0042. 0042. Pronto. O senhor tente, eu não lhe garanto que possa ser atendido com rapidez, mas continua a tentar, sobretudo a partir das 8h30 da manhã até às 3, porque geralmente depois das 3, os funcionários, depois da 1h30, os funcionários tratam de outros assuntos dentro do próprio consulado e já não atendem gente. Mas acontece com esse e com todos. Mas eu aconselho o telefonar de manhã, está bem? Ok. Pronto. Muito obrigado, prazer em ouvi-lo. Muito obrigado. Obrigadinho, Sr. Pedro. Ótimo. Portanto, curiosamente, voltando à tempestade que hoje vai acontecer, nós dissemos que o estado de emergência estava em execução por imposição do governador do estado de New Jersey, Phil Murphy. Portanto, nós, como estamos muito próximo do final do programa, ainda temos várias coisas, mas queremos só apenas que se proteja. Portanto, esteja atento ao dia à noite de hoje, a partir da meia-noite, e amanhã durante todo o dia. Portanto, chuva e vento não vai faltar. Agora sim, vamos fazer uma pequenina pausa e voltamos já a seguir. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E pronto, chegamos ao momento dos aniversários. Hoje não temos aniversários de casamento, só temos aniversários natalícios. São 3 e vamos saber quem são. 4, vamos saber quem são. Parabéns a você, happy birthday to you. E agora vamos para o primeiro aniversariante do dia. Rosa Grove, 84 anos. Olha, minha querida, muitas felicidades e muitos parabéns pela sua idade. Maria da Conceição, 56 anos, também é filha do Bruno, não é? Tia do Bruno, portanto espero que tenha um dia feliz. O Cris, eu conheço. Cris Soares, 27 anos. Parabéns, Cris. Estás na flor da idade, muita força e muita felicidade. André Miranda, 11 aninhos, estás na flor da vida. Portanto, só são 11 velas para apagar. Espero que tudo corra bem e que, evidentemente, tenham todos os aniversariantes, são 4 hoje, um dia muito feliz e que o repitam por muitos anos. Daqui a momentos nós vamos ter aqui, portanto, o Canto Direto com a apresentação do Ricky Durães e também com os nossos colaboradores desportivos, que vão falar provavelmente sobre a jornada deste fim de semana, a jornada número 9, e nós só podemos voltar amanhã, a partir das 7 da tarde, aqui na SBT. Portanto, foi um prazer estar consigo, prometemos voltar amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.